voltamos a mostrar o caso Juan. Na sequência da reportagem especial de Dionísio Freitas, o relato impressionante da mãe dessa criança. Ela confessa o crime bárbaro, sem remorso e sem arrependimento. Vejam só. Em um vídeo inédito e exclusivo feito pela Polícia Civil, Rosana explica por que decidiu matar o filho. O que a senhora fez? Eu esfaqueei ele. Ele quem? O Juan. Quem é Luan? Juan. Juan, quem é? O Juan é meu filho. Quantos anos ele tem? 9. Ele ia fazer 9 anos. Ele já tinha feito 9 anos. E por que você fez isso? Foi hoje isso? Foi. Eu fiz isso porque... Que horas foi eu isso? não aguentava mais. Que horas foi? Olha, não sei exatamente, mas foi por volta de umas 9h30. No momento em que foram presas, Rosana assumiu a culpa, mentiu sobre o relacionamento com Cássila e tentou diminuir a participação da comparsa no crime. Aquilo soou estranho durante a investigação. Delegado, a Cássila nunca quis denunciar o que estava acontecendo, por quê? Não, é porque ela faz parte de tudo. Ela aderiu, no mínimo, a esse comportamento doentio da companheira. Duas mulheres frias. No momento em que foram presas, parte do corpo de Juan ainda estava na casa. Repare como Rosana conta para a polícia. Você colocou parte do corpo dele numa mala, não foi? E levou para o bueiro. Foi. E as outras partes? Tá dentro da bolsa. Que bolsa? Você pode mostrar lá onde está essa bolsa? Olha a bolsa. Quais? Essas daqui? Vem aqui, me acompanha. Essas daqui? O que tem nessas bolsas? As partes dele. O quê? Os braços e as pernas. Mas como esse plano diabólico foi descoberto? Segundo a polícia, por um acaso. Naquela noite, uma operação deveria fechar distribuidoras de bebidas que traficavam drogas. Mas quando os policiais chegaram até o local, esse comércio já estava fechado. Eles receberam informação de que uma festa estaria acontecendo e pessoas armadas estariam nesse local. Os policiais, então, decidiram ir até o endereço dessa festa. Encerraram a festa e 4 pessoas que estavam no local e logo depois da ação policial deixaram a casa onde acontecia essa festa, viram quando Rosana tentava se desfazer da mala onde estavam partes do corpo de Juan. Eles então alertaram a polícia. Uma dessas pessoas fez um retrato falado de Rosana e a outra levou os policiais até o endereço onde as duas mulheres moravam. No momento em que o delegado chegou nesse endereço, ele se aproximou de uma janela, afastou uma cortina que existia ali e se deparou com a cena do crime. Quando eu afasto o lençol, Dionísio, Rosana tá em pé, tá tudo escuro, olhando para mim, com um olhar bem sombrio. Quando eu entro, eu vejo a menina acordando, a pequena Luena, e já vejo as duas mochilas de frente pro quarto dela com uma poça de sangue embaixo. Aí eu já falei, é aqui, foram elas. As acusadas ainda chegaram a dizer que o corpo da criança seria queimado, mas desistiram porque a fumaça invadiu a casa e aquilo chamaria a atenção dos vizinhos. Mas tinham tudo planejado. A polícia acredita que conseguiu também impedir a morte da filha de Cássila, que poderia ser a próxima vítima do casal. Não tenho dúvida nenhuma. Ainda mais porque naquele dia a Luena não recebia mais a pensão alimentícia. Seria um obstáculo tal qual elas alegaram que o menino Juan era. Um peso. Foi exatamente a criança de 9 anos quem deu a pista para o que aconteceu na casa. E quando eu trago a menina para cá e deixo numa sala enquanto eu lavro o flagrante, é dado a ela papéis para que ela desenhe. E um dos desenhos chama a atenção. Qual é essa? O desenho mostra um carro de polícia, mostra uma delegacia, tudo isso escrito. Polícia, identificado. Ela sabia ler, a criança, muito inteligente. E uma criança com cabelo longo, lembremos que o Juan tinha cabelo longo. Ela desenha uma criança deitada no chão, com os pés em posição de morto, abertos para fora, e com a parte do tórax aberta, como se tivesse desentranhadas as coisas. Como essa criança ia desenhar isso e por quê, se ela não viu nada? Isso me
Me gera uma dúvida a esse respeito. E fora a normalidade como que ela encarava, influenciada pelos 4 anos, pelas duas, de que a morte da criança era merecido por ele. O depoimento das acusadas durou uma madrugada. Uma equipe da Record TV conseguiu conversar com Rosana no momento em que ela era transferida para o cárcere. E a impressão que passa é de uma mulher fria. A gente conversou, a gente teve um plano elaborado. Foi o que aconteceu. Eu fui muito maltratada pelo pai dele, eu já fui abusada e também ele me espancava muito. O pai da criança, tanto verbalmente como fisicamente, e tanto os avós também. Como foi conversado, mas quem fez mais foi eu, a gente queria sumir com ele, entendeu? Sumir para não ter nenhum vestígio. Vocês não perceberam a gravidade, a crueldade? Olha, todo momento eu já queria, no princípio eu nem queria, nós passamos 30 minutos ali, ela em pé e eu sentada e eu já apavorada, em pânico, tinha desistido na hora e ela brigando comigo, brigando, porque eu tinha amarelado, tinha deixado ela sozinha e num reflexo que eu estava muito apavorada, eu soltei o braço dela e quando eu vi ela já estava fazendo e ele já estava no chão. Ela estava dormindo. Foi protegida nessa hora, né? Ela estava dormindo. Seu filho? O que tem, meu filho? O que passa agora pela sua cabeça? O que está acontecendo aí dentro? É reflexão, arrependimento. Cada instante eu fico pensando no que eu fiz. Você sabe que o que você fez foi cruel? Sei sim. A forma que elas falam não demonstra, né, pelo menos nesse momento, questões de arrependimento, de sofrimento. A gente não identifica tanto sofrimento. Isso poderia ser um sinal, né, de falta de sentimento, de empatia que caracteriza o transtorno de ansiedade, transtorno de personalidade antissocial, né, que é o psicopata, né, que as pessoas falam. Durante 5 anos, Juan Maicon foi vítima de sofrimentos, torturado, mutilado e assassinado. Durante os depoimentos, a acusada diz que a morte seria culpa da própria criança. Isso também faz parte de uma tortura psicológica que a própria Luena sofreu. E por isso essas duas estão indiciadas no inquérito. Não foi só o menino Juan que sofreu, foi essa própria menina. A polícia enviou na semana passada o inquérito sobre o caso Juan à Justiça. Enquanto isso, Rosana e Cássila tiveram a prisão preventiva decretada. O caso chocou o país. O presidente Jair Bolsonaro chegou a repudiar tanta crueldade e nas redes sociais citou que a morte do menino é um dos muitos crimes cruéis que ocorrem no Brasil e lamenta que o país não tenha ainda prisão perpétua. Mas o que teria mudado a vida dessas mulheres? Os crimes que alega ter sofrido no Acre não foram confirmados pela polícia. Na prisão feminina, as duas mulheres estão em celas separadas e a filha de Cássila foi devolvida para o pai que mora no Acre. O caso ainda não tem data para ser julgado. Deve ir a júri popular e para a polícia não existe dúvida. Rosana e Cássila devem receber a pena máxima. Não tenho dúvida disso. O nosso trabalho em Rio Branco, o nosso trabalho em outros estados da federação foi para garantir que elas seriam responsabilizadas não só pela morte do Juan, porque a morte do Juan ficou muito bem delimitada e apurada. Foi pelos outros crimes que elas praticaram e estavam impunes até então. Que é a tortura do pequeno Juan, a tortura da pequena Luena, a própria lesão corporal gravíssima que ela fez e os crimes que fizeram com que elas agravassem a pena para elas, que é a fraude processual e a própria ocultação de cadáver. Uma mãe acusada de um crime brutal, um menino assassinado e um caso que ainda não teve um ponto final. Elas são loucas? Quando a gente usa esse termo louco, loucura, a gente geralmente está falando de quem não tem o juízo da realidade preservado. Geralmente os psicóticos que a gente fala, pessoas que entram numa outra realidade e podem ter atitudes de acordo com essa realidade. Então a gente pode ter psicose em vários níveis, assim. É interessante conhecer... Chega ao nível delas? De matar, torturar? Chega ao nível delas, pode chegar. A gente conversou, a gente teve um plano elaborado, foi o que aconteceu. Como foi conversado, mas quem fez mais foi eu, a gente queria sumir com ele. Entendeu? Sumir para não ter nenhum vestígio.
Parabéns, Dionísio Freitas, pelo belíssimo trabalho, pela belíssima reportagem. Parabéns, Timaço, produção e edição, por esse documento que o Cidade Alerta acaba de mostrar para todos vocês. Quero lembrar que o Ministério Público denunciou as duas por homicídio qualificado, lesão corporal gravíssima, tortura, ocultação e destruição de cadáver e fraude processual. Como disse o delegado responsável pelo caso, todos nós esperamos para esse caso júri popular com pena máxima. Pena máxima. É o que se espera. É o que se espera. O Cidade acompanha atentamente.